te sentam numa cadeira, apontam uma caneta hipotética no meio da sua testa e te mandam fazer algo. Faça uma história de piratas. Beleza, é um tema simples, né? Piratas são piratas, mas pirata pode ser muita coisa diferente quando tu para pra pensar um pouco mais a fundo. Então a maioria das pessoas nessa situação vai fazer uma história bem diferente da outra sentada do lado, sendo ameaçada pela mesma caneta hipotética. Cada pessoa é única, com únicas experiências, então o que vai ser colocado nessas histórias que cada um vai fazer vão ser coisas que vocês gostam, inspirações, momentos que você já viveu. É algo bem personalizado mesmo. Para alguns pode brotar algo mais puxando pro que veio na cabeça de Eiichiro Oda, e talvez sua história puxa mais pra esse jeito um pouco mais extrovertido, mais leve e tal. Só que nem todo mundo é assim, e pra muita gente o que vai sair no papel é o oposto disso, mesmo sendo o mesmo tema fonte. E é aí que passa uma fadinha da indústria chamada Kenichi Sonoda, que por algum motivo a gente toda hora fala aqui no canal, salpicando um pozinho bem da hora e fazendo então brotar o outro lado da moeda, o lado sujo, áspero e cheio de violência do mundo pirata, Black Lagoon. Quando eu tava começando nesse meio de animes, mangos e tal, tinha alguns nomes que sempre flutuavam por aí, que mesmo você nem sabendo do que se trata, você reconhece por ser assim talvez tão popular. Desses nomes, muitos se acumulavam em certos grupinhos no sentido que, se você viu uma pessoa falando de X anime, ela vai falar de Y anime, porque talvez são parecidos no tema, no clima e tal. Por exemplo, se você ouvia falar de Another, provavelmente vinha junto seus Elfenlied, Mirai Nikki. Eu tenho certeza que quem tava aí nessa mesma época sabe bem do que eu tô falando. Só que tem uma coisa curiosa que eu parei pra pensar ultimamente, que não sei se é só eu ou se vocês também pensam assim pelas coisas que vocês veem por aí, mas Black Lagoon, Butoon, Bacano, Turarara, essa classe de animes, você sempre via falando deles por aí. Eu tenho certeza que a Rev foi a primeira waifu de muita gente. Só que, parando pra pensar, já faz muitos anos desde que eu sequer ouvi falar de qualquer uma dessas obras. Eu não sei se é coisa de país ou se é porque o pessoal meio que largou delas em geral e elas talvez estão infelizmente passando pelo efeito Haruhi de sumiço, porque imagina minha cara de descobrir que o mango de Black Lagoon, que começou em 2002, tá lançando até hoje, tipo, que? Apesar de não ter nem de perto a quantidade de capítulos de One Piece por causa de ser lançado mensalmente e ter vários hiatos, é quase da mesma idade que o One Piece. Que loucura, velho. O que vocês pensam disso? Mas aí assim, na época eu pouco me importava com nada. Tava feliz o suficiente vendo meu Narutinho, vendo meus Death Notinho e Steins Gatezinho. Tava nem aí pras coisas que o pessoal falava. Então, eu deixei de lado. Algum dia eu assisto essa parada aí. Esse dia é hoje. Os mares do sul da Ásia. Nada como o cheiro de sal e de más pessoas. Black Lagoon é um anime bem interessante e talvez não muito convencional. A gente já tá contando uma história de piratas e é isso que vai ser, uma história de vilões. Se você acha que vai ter um heróizinho modelo da moralidade que vai se enfiar no mundo pirata e fazer tudo ficar bem pra quem assiste, você tá enganado, porque você pode até gostar dos personagens, das personalidades deles, mas você sempre tem que lembrar, aqueles ali, tão ali, não é porque eles são boas pessoas. Então, a não ser que tu tá querendo tomar um tiro no meio das pernas, é bom ficar esperto. Black Lagoon é sobre gente deplorável fazendo coisa deplorável em lugares deploráveis. E é aí que tá a chave da popularidade que esse anime já teve. A história conta muito bem essa perspectiva do outro lado do espectro de moralidade, de uma maneira que você não vê muito por aí hoje em dia. Então, imagina na época que saiu. E com certeza é um anime, um mango que sua qualidade se mantém em um bom nível tantos anos depois, sem talvez ficar muito datado. E a violência corre solta pelos mares, e principalmente na cidade de Ruanapra. Eu já vi gente falando de todo jeito diferente, até hoje eu não sei do que era pra ser. Na wiki fala Ruanapra, mas por causa do sotaque japonês eles falam algo mais parecido como Ruanapra ou Ruanopra. Mas enfim, isso não importa, a cidade não é de verdade, não existe mesmo, mas ela se localizaria no leste da Tailândia, só pra tu ter uma ideia. Enfim, a gente acompanha a história de Rokuro Okajima, um Sagarryman japonês. Porra, achei que a história era de pirata. Pera, ele tava sendo sequestrado pelos piratas, mas rola umas treta doida ali, o chefe dele tenta matar ele por saber demais de um programa secreto e pronto. Okajima-kun
morreu, teoricamente, mas ele tá vivaço, só ferrado mesmo. Só que no final dessa bagunça toda de início, ele é oferecido duas escolhas. O pessoal que auxiliou no sequestro dele ainda tava ali, então ou ele vai com o pessoal que queria matar ele de volta pro Japão, ou ele se junta com o pessoal que sequestrou ele por dinheiro. E pra história existir, né, ele escolheu ficar com os piratas, a companhia Black Lagoon. E agora essas pessoas aí vão ser as pessoas que ele vai trabalhar junto e ver praticamente todos os dias, e não um monte de engravatado. Esse aí é Dutch, o capitão, o cara que faz tudo acontecer, e por tudo que a gente vê, ele tem muita história por trás, com todos os personagens, só que não é mostrado no anime, então você só aceita que ele é brabo, não pergunta o porquê. Essa é Rev, também conhecida como Two Hands, pistoleira, maluca, sequelada e drogada por adrenalina que se mete mais em tiroteio que papaco e de alguma forma toma menos tiro do que alguém que trabalha entregando comida em São Paulo. E por fim, Benny Boy, ele faz o resto todo que precisa na operação. E agora, Rocco, que apesar de ter vivido sua vida toda dentro de uma empresa corporativa numa posição não lá muito emocionante, agora se vê como parte de uma tripulação no meio dos mares sem lei por aí. E é melhor ele mostrar serviço, porque até onde ele sabe, morrer de verdade, né? Naquele tipo de trabalho ali, é só mais uma segunda-feira. Então com essa premissa, a gente já consegue perceber que Rocco não é um personagem estático, ele tem que começar do zero e aprender como ser um pirata. E o progresso dele é muito bem feito e bacana de se acompanhar. Ele não é um personagem estático mesmo, que foi criado assim numa premissa e pronto. Você consegue ver perfeitamente ele mudando de acordo com as coisas que vai acontecendo em sua volta. Ele vai crescendo e se moldando num verdadeiro cidadão da cidade no fim do mundo. Ele pode ter seus ideais, suas preferências, mas para ser um pirata, nem sempre elas são necessárias, né? O seu trabalho é literalmente ser à beira da lei. Você vai roubar navios, explodir galeões, sequestrar, traficar pessoas, ver pessoas dormindo gostosinho, se catapultando na sua frente, crianças, velhos, novos, tudo faz parte do trabalho. Nada tá fora de limite, porque, né, no mundo real não existe limite quando o assunto é esse, e Black Lagoon também não vai ter, e vai mostrar tudo pra você. As coisas na história podem até dar certo, mas dar certo pra um pirata é dar certo de verdade. Esse mundo do sobremundo é explorado muito bem aqui, cara. Às vezes até quando é pro detrimento da história, porque tem hora que não só o Rocco, mas a Black Lagoon inteira quase some da história e é esquecida pra favorecer outros personagens, mas mesmo assim, tudo que rola, os personagens introduzidos são tão bem feitos, o carisma, as personalidades, que muito show. E você sempre fica numa situação que você não sabe o que sentir com eles. E a Bagaraika é foda demais, ela é muito da hora, mas ao mesmo tempo ela é a pessoa mais desgraçada quase que da história inteira. Você fica nessa dicotomia constantemente com todos os personagens, todas as sagas, tudo. A não ser que você seja um pirata ou um criminoso na vida real, você não consegue nem começar a se identificar com nada aqui. É um ambiente totalmente alienígena, que você tem que se esforçar para se colocar na mente deles e começar a entender suas motivações, como eles chegaram ali. É claro, não é uma história perfeita, tem seus pontos ruins, suas viajadas loucaças, nada a ver com o tom sério da história. É uma coisa de ninguém importante tomar um tiro no meio de um lugar com zero cover, cara ir brigar com um exército de gangues com uma espada ou um machado sem nem ter poderzinho e sair vivo sem nenhum arranhão. Uma empregada que até na história eles zoam por ser tipo um Arnold Schwarzenegger Exterminador do Futuro. É criança correndo por aí carregando uma SMG maior do que elas com mais facilidade que um bodybuilder pegando um halter de 1,5 kg. Tem hora que é besta demais, não tem como. E eu não vou nem falar da insanidade que é o especial da Roberta, mas meio que tu aceita sem afetar muito o seu aproveitamento da história. Tu só fica tipo, ok. Porque a verdade é que Black Lagoon pode ter seus diversos defeitos, mas quando acerta, acerta muito bem e com muita qualidade, de formas que você termina o episódio e fica um tempo pensando, que te marca até dias, semanas depois, situações que você sabe o que tem que ser feito ali pra fazer sentido pra todos aqueles naquele momento, só que seu senso moral fica brigando com o que você tá vendo e não quer que aquilo aconteça, e ele acontece. A maioria das vezes, finais bons não são o que acontecem quando se trata de criminosos, ladrões, pessoas que não estão nem aí pra palavra justiça. Nenhuma situação é algo ruim contra algo bom, é algo ruim contra algo ruim, é meio ruim contra muito ruim, é tudo
uma malha bem complexa. Todo mundo presente na história é uma pessoa em particular, com suas vidas particulares, que com certeza não é só um estereótipo de personalidade simples, como em várias outras obras. É russo, americano, romeno, colombiano, italiano, japonês, não importa. Tudo recebe atenção, tem desenvolvimento e tem uma resolução bem apropriada pro que a história quer te mostrar. Tirando algumas coisas um pouco exageradas, mesmo se eles não te dizem, você consegue ter uma ideia mais ou menos de como foi a vida daqueles personagens até chegar naquele ponto da história que a gente tá acompanhando. E você vê aquilo tudo junto de Hiroco, o único ser quase que da história inteira que você consegue ter algum tipo de empatia, o único que talvez você entenderia mais ou menos como ele se sente, mas aos poucos, até ele você perde. Seus olhos vão perdendo o brilho, sua ingenuidade começa a dar lugar pro fedor de pólvora e um olhar vazio, bem similar àquelas outras pessoas à sua volta, porque diferente de você, ele tá vivendo aquilo, é ele que tá no meio de suco de morango e da pólvora, e você tá só assistindo. Então você presencia ele se tornando mais um daqueles engolidos por Gonopra, enquanto você não pode fazer nada, a não ser presenciar sua queda, uma que só tem um destino, e você sabe qual. Tô falando que todo passarinho de anime dessa época é um ser do inferno,